Área Odontomédica. Abraço para você ligado no portal criativoonline.com.br, entrevista com candidatos a vereadores de São Miguel das Matas. A convidada desta vez, Mariana Lacerda, afiliada ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, atendeu o nosso convite, está aqui presente para bater um papo conosco, falar um pouco sobre o papel do Legislativo, o que ela concebe sobre, quais as ideias, quais as propostas, enfim. Nós já agradecemos a tua presença, Mariana, e dizer que outros tantos também passarão por aqui para falar um pouco sobre esse momento democrático que nós vivemos em todo o país, nos mais de 5.500 municípios brasileiros. São Miguel das Matas não foge à regra. Abraço, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, Magno, bom dia. Quero agradecer em primeiro lugar a Criativa, a Magno Bastos, pela oportunidade de estar aqui expondo, a minha candidatura. Como todos sabem, eu cheguei um pouco depois da convenção, então para mim esse espaço de fala que agora é muito importante, poder estar abrangendo não só São Miguel como toda a região. Quero agradecer ao município pelo acolhimento que estou tendo, principalmente na zona rural, que estão me abraçando assim de uma forma que eu não sei explicar. Na verdade, só Deus mesmo para poder explicar esse acolhimento que eu estou tendo na zona rural. Então, desde já, um beijo enorme para a cidade e para também a zona rural. Muito obrigada. A gente sabe que todas as possibilidades precisam de ser utilizadas. O tete a tete, o olho no olho, o contato precisa acontecer mesmo de forma mais reduzida nesse momento. Enfim, afinal de contas, nós vivemos um momento de pandemia, Estamos vivendo um momento pandêmico, então aqueles eventos políticos em que envolve a maior parte das pessoas, um grande número de pessoas não está podendo acontecer. Até aconteceram, mas já foram interrompidos recentemente. Então essas oportunidades de falar com a internet, todo mundo, muita gente tem acesso à internet, é uma outra via também. Você tem feito visitas, como disse em off, na zona rural, tem ido de casa em casa, mas também tem utilizado as redes sociais para se comunicar, Mariana. Na verdade, eu queria começar falando um pouquinho sobre minha história com São Miguel das Matas. Eu tive a oportunidade de falar, na verdade, expor essa história para o pessoal da Muquiba e de Fátima. E agora, já que estou nesse espaço, que pode abranger mais pessoas, eu gostaria também de trazer. Minha história com São Miguel não começou nem ontem, nem hoje, e muito menos há 10, 20 anos atrás. Foi muito mais além da minha idade que eu tenho. Eu tenho 20 anos, mas a minha história com São Miguel começou quando meu pai, que foi diretor do CAVB há muitos anos atrás, conheceu minha mãe, Minha mãe era aluna, se conheceram, depois de uma época eles se reencontraram, e nesse reencontro, 2 anos depois, eu vim ao mundo. Então, assim, a minha história com São Miguel é de muito tempo. E aí, quando em 2009, meu pai faleceu, e minha mãe teve uma conversa séria comigo, que o sonho dela é que eu tivesse a criação que ela teve. Ela falou, quero que você saiba das minhas origens, que você conheça o povo que eu convivi desde sempre, e que você tenha a criação que eu tive. E aí, no momento, eu tive aquela resistência porque, eu não nasci aqui, mas fui criada aqui. Então, com 9 anos de idade, eu vim, beber da água de São Miguel, que na verdade desde pequena eu fui criada aqui, mas vim morar em São Miguel com 9 anos de idade e me apaixonei por São Miguel. Aqui eu comecei, na verdade, eu posso dizer que a minha vida comecei em São Miguel. Porque aqui eu fiz teatro, aqui eu fiz balé, aqui eu comecei a desenvolver minha espiritualidade, Com 11 anos de idade, eu me batizei na Igreja Assembleia de Deus, fiquei por muito tempo na Assembleia. Então, assim, a minha base cristã foi aqui em São Miguel. Na política também, porque desde novinha acompanho minha mãe. Em 2008, ela se lançou como candidata a vereadora e eu estava junto com ela. Você foi presidente do PT também durante o período, Minha mãe foi presidente do PT aqui por um bom tempo, até este ano. Agora Henrique, Henrique Sol assumiu, mas até este ano era minha mãe. E assim, a minha base política é graças à minha mãe. Então, com ela, eu conheci a realidade das pessoas de São Miguel, através, naquele momento, pequenininha, eu não sabia que hoje eu estaria também dentro. Então, pra mim, isso é uma alegria enorme. E aí, desde pequenininha, as pessoas me chamavam de vereadorinha, Vereadorinha, filha de Tânia, aquela coisa. E eu não sabia que isso um dia viria a se concretizar, Está, na verdade, concorrendo a uma das cadeiras da Câmara de Vereadores de São Miguel. Você acredita que existem situações na vida da gente que está no sangue, aí a gente falando, por exemplo, você brincando aqui de vereadorinha, claro que é preciso saber falar, é preciso poder se comunicar com clareza, com uma certa facilidade, mas, entretanto, é preciso ter a concepção do que está vereador. E a gente percebe, olhando para Brasília,
seja para o parlamento, para a Câmara dos Deputados, seja olhando para o Senado, a gente percebe o quanto tem distorcido essa função de legislar nos dias de hoje, né? Verdade. Ano passado eu tive a oportunidade de conhecer Brasília. E aí eu visitei, né, uma visita técnica da faculdade aos órgãos, ao STF, ao STJ, ao TSE, ao Congresso Nacional, Itamaraty. E a gente pode perceber que, apesar da política ser distribuída, né, em todos os âmbitos, âmbito federal, âmbito estadual e municipal, a gente vê que o monopólio da política está em Brasília. E a gente vê como, na verdade, a nossa renda está concentrada em Brasília, porque o luxo que o STF e o STJ tem, né? As cortes brasileiras, né? Do normal, né? Os jantares dele, na verdade, até para os ministros receberem uma água, é aquela pessoa ali com a luva na mão, com a gravata borboleta para entregar água ao ministro. E a gente fica revoltada quando a gente vê a realidade do que é a política de fato, né? Porque lá eles querem monopolizar a política, né? E o Estado de modo geral. E isso foi uma coisa que começou a mobilizar ainda mais o meu lado social. Eu falei, não, gente, política não é isso. Né? O direito não é isso, não é esse monopólio. O direito é o povo, o direito é o contato com o povo. O direito é conhecer a necessidade do povo e trabalhar na raiz da situação. Não é lá onde eles estão engravatados, não sabe nem como é, né, a realidade das pessoas, muito menos aqui de São Miguel. E essas visitas que eu tenho feito, né, na zona rural, tem cada vez mais despertado o meu desejo de ser política. Até porque a minha formação, muitos não sabem, mas a maioria sabe, estou me formando, né, em Direito. E a minha formação, na verdade, é uma formação social. Minha vontade é trabalhar para o povo, sempre foi. E eu sempre sonhei em um dia poder retribuir a receptividade que o povo de São Miguel teve quando eu vi pequenininha, né, de alguma forma. E eu falei que um dia eu iria trazer para São Miguel um projeto social, que eu pudesse ajudar de alguma forma. E como eu me descobri na atuação, né, em prol de mulheres vítimas de violência doméstica, eu falei que essa é a minha área de atuação. E se Deus, né, em primeiro lugar, que tudo é graças a Ele, a honra é dele, se Deus, em primeiro lugar, me permitir chegar à Câmara de Vereadores, o meu projeto é trabalhar com mulheres vítimas de violência doméstica. Eu queria só abraçar aqui a JC Andames, muitas pessoas assistindo, algumas delas colocando recado, outras delas só assistindo, chegando para assistir. Bom dia, São Miguel das Matas, JC Andames, a Leila Ferreira deixando um abraço para você, o Márcio Sepúlveda também, a Beijo, jovem na Leila, política, Márcio, nossa futura vereadora dizendo aqui a Leila, a Rony também assistindo, quem vai fazer a diferença é ela, a Tânia, sua mãe aqui te acompanhando também de perto, a mulher disparou, enfim, orgulho dessa menina, é a força jovem, estamos juntas, muitas falas aqui no chat, inclusive participe, compartilhe essa live também. Fala um pouco sobre os seus propósitos. O que é que você pensa para São Miguel das Matas? Você já trouxe uma delas, que é justamente o trabalhar em prol da mulher. A gente percebe que bom, eu digo que bom que a Lei Maria da Penha surgiu, porque para além da Lei Maria da Penha, antes dela, aliás, nunca se pôde agredir ninguém. A Constituição já preconiza isso, né? Todas as outras legislações demandam, originam-se da Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988. Mas a Lei Maria da Penha ampliou um pouco os horizontes para essas mazelas, para essas agressões. Fala um pouco mais sobre São Miguel das Matas. O que é que você pensa caso ocupe a cadeira lá no Legislativo? Desde muito novinha, eu ouvi minha mãe me contando que na época dela, né, era comum que os maridos batessem. Comum, não normal. Não, comum. Normal nunca vai ser. Que os maridos batessem nas esposas, né? Isso já era uma coisa assim frequente na cidade. Então, como desde pequena eu ouvi isso, eu tenho minha concepção de que a nossa raiz, não só nacional, mas agora falando em âmbito municipal, São Miguel tem uma estrutura machista ainda. A gente não pode fugir disso, tem uma estrutura machista. Então, assim, quando eu desenvolvi esse lado meu voltado para mulheres, eu sabia que eu ia trazer algo para aqui um dia. Então, assim, meu projeto é voltado justamente para isso, para que a gente possa, de alguma forma, ter um local que as mulheres possam se resguardar. Tanto no amparo jurídico, né? Tanto na assistência judiciária mesmo, porque a gente sabe que São Miguel tem uma deficiência de assistência judiciária. Aqui a gente sabe que tem dificuldade de delegados e etc. E isso é uma realidade que a gente sabe aqui. Então, assim, se de âmbito geral é complicado, imagine quando é voltado para mulheres. Porque ainda é um tabu a violência contra a mulher. A gente sabe que aqui, né, conversando com um e outro, eu tenho percebido que as mulheres, quando apanham aqui, a maioria se calam. Elas esperam que as marcas da violência sumam do corpo para voltar a sair na rua, mas até então se cala em casa. E aí tem que conviver, né, com as agressões diárias, não tem um lugar para se resguardar, não tem ninguém para que possa diretamente ouvi-las, né? Tem assim, a gente pode ir em uma cidade, em Laje, em Marcos, Antônio, comunicar, mas aqui não tem. Então, a minha vontade para São Miguel, o meu projeto principal é trazer um núcleo de assistência a mulheres vítimas de violência doméstica. Tanto na parte
jurídica, como eu falei, assistente judiciária, quanto na parte de ter um centro, né, de apoio psicológico para essas mulheres. Porque a gente sabe que a agressão não é só no corpo. O que fica no emocional é para a vida inteira. Então eu tenho vontade de trazer, sim, para São Miguel, um centro que abranja todas essas áreas. A área psicológica, a área jurídica e também um abrigo provisório para que essas mulheres possam ter um lugar para se reestruturar por uma época até poder voltar ao convívio. Porque nem todas têm condição de voltar para os seus lares, muito menos para as de família, tem vergonha de comunicar, às vezes a família não aceita mais. Então é uma deficiência no nosso município. Em Santo Antônio, né, que aqui do nosso lado, demorou tanto para chegar. Verdade. Um núcleo que amparasse mulheres, juntaram algumas faculdades para formar, na verdade, dentro da delegacia, um centro de referência à mulher. Mas assim, uma coisa que um e outro foi ali ajudando, dava uma cadeira, dava uma mesa para poder botar um centro lá. Estamos falando de Santo Antônio de Jesus, Santo que Antônio de tem Jesus. 100 mil habitantes, São Miguel passa um pouco mais de 12 mil, né? Santo Antônio Verdade. bem maior, né? Então aqui em São Miguel, sabe lá Deus quando isso vai chegar. Então esse é o meu sonho. A sementinha tem que ser plantada, né? Tem que ser plantada, é verdade. Tânia, mais uma vez. Leila, parabenizando. Henrique Sol também te assistindo. Presidente Obrigada, do PT, Leila, do Partido Henrique, dos Trabalhadores Márcio. aqui em São Miguel das Matas. Letícia Souza colocando os coraçõezinhos aí. A Maiara, a Maiana Moura também ligadinha. Enfim, muita gente assistindo. Muito obrigada, gente. Fique à vontade para falar sobre seus outros projetos, outras proposições, aquilo que você concebe. E, claro, daqui a pouquinho também o olhar que você tem sobre a Câmara de Vereadores de São Miguel das Matas, porque vocês que estão fora, quem está dentro tem um olhar aquele olhar mais reduzido. Quem está fora tem um olhar mais ampliado, talvez não tenha o olhar específico de quem está dentro, mas enfim, você vai fazer essa avaliação também logo mais. Tá certo. Como a gente sabe, né, o vereador, ele tem aquele papel mesmo de sacerdote do povo. Querendo ou não, se esse não foi o desígnio principal, foi o que se tornou, né? É o sacerdote do povo. E vereador vem do verbo verear, que é cuidar, né? Então, realmente, o papel do vereador é cuidar. E assim, muita gente não sabe, mas os vereadores eles foram os primeiros a serem eleitos para cuidar do povo. Antes mesmo dos prefeitos, dos governadores, os vereadores foram os primeiros agentes públicos a serem, na verdade, nomeados através de uma eleição para cuidar do povo. Então, assim, é um papel muito antigo e de muita responsabilidade. E hoje uma coisa que me deixa muito, na verdade, preocupada é que, apesar de ser uma função tão antiga, muitas pessoas não querem participar dos eventos que acontecem na Câmara de Vereadores, não querem participar das sessões, muito pouco se importam, né, com o que acontece lá dentro. Então, assim, a gente percebe que, apesar da política ter nascido lá na Grécia, né, a gente vê que até hoje as pessoas ainda têm uma resistência de embarcar na política. Na Grécia Antiga existia, né, as cidades-estado, e aí dentro tinha um local chamado a Ágora, que era a praça principal, e as pessoas se reuniam lá para discutir sobre projetos na cidade. Então era como se fossem vários, né, vereadores do povo, e eles se reuniam lá para poder falar sobre política. Então, se precisava colocar, digamos, né, uma iluminação em algum lugar, água em algum lugar, só um exemplo. Era discutido na Ágora e ali era levado, né, a um júri, então era avaliada a possibilidade de colocar ou não. Então, assim, a população inteira se mobilizava a partir de um projeto. E hoje a gente vê que, querendo ou não, por mais que acontecer a evolução, o tempo passou, as pessoas parecem que se afastam da política. Eu tenho uma crítica sobre Por que isso. você acha que se afasta da política? Afinal de contas, nós estamos mantendo um ato político. A política é o ato das pessoas se comunicarem. Verdade. Essencialmente, o ser humano é um ser político um por animal natureza. político, né? Na verdade, a minha crítica principal, na verdade, a minha indignação é porque, assim, ó, as mulheres, elas poderiam ocupar a política como uma profissão, de fato. Por que a mulher não pode ser política? Porque as meninas, né, que nascem em bairros de mais extremidades, bairros periféricos, não conseguem se imaginar na política. Porque ela tem uma imagem, né, principalmente as meninas negras, não conseguem se imaginar na política. Por quê? Porque elas nascem naquele ambiente periférico e elas veem a política pela televisão. Então ela vê que o político é aquele homem, aparentemente, mais velho, branco, com desenvolvimento, né, intelectual, então é cabelos aquela grisalhos. como Magno, que ocupa a posição política. Então as meninas mais novas, né, as mulheres, depois das mulheres, não conseguem imaginar a política como um lugar sendo delas. A posição feminina já é uma posição fragilizada no Verdade, sentido da sociedade. É claro que a gente precisa desconstruir isso mesmo. 52% da população brasileira, do eleitorado brasileiro é formado por mulheres. 52% é formado por mulheres, não é? Então a gente precisa também dar a volta por cima, para além das cotas que aí existem, né? Aproximadamente 10 mulheres, 7 mais ou menos, 10% de mulheres compõem o Congresso. Pois é, as cotas existem. O Congresso está falando, é justamente. difícil, né?
E tem uma pesquisa que para cada 7 vereadores, apenas um é mulher. Então a gente sabe que a mulher não consegue, nem sua maioria, se enxergar, né, a política sendo seu lugar de fala, sendo seu lugar de pertencimento. E deve ser. E para além da presença dela, é preciso que tenhamos mulheres que concebam, que entendam de fato qual é o papel de verear. Falando agora em nível federal, na Câmara de Deputados, de 513 deputados, apenas 12% são mulheres, a maioria são homens. Então a gente entende por que as meninas, né, quando nascem logo, não conseguem se imaginar na política. Você se enxerga hoje, Mariana, como um exemplo também para as outras gerações? Você é jovem, claro, mas a gente sabe que o público jovem tem se envolvido cada vez mais. E uma prova disso são as nossas lives que nós estamos fazendo com os vereadores. Existem alguns candidatos que aqui vêm e o número de pessoas jovens acompanhando, fazendo vídeo, pedindo voto e prova disso é o teu trabalho aqui em São Miguel das Matas. Verdade. Você acha que você já está sendo um exemplo para essa juventude que aí está chegando, mesmo sendo tão jovem? Eu não imaginava, né, que seria dessa vez. Porque como eu já entrei no finalzinho, né, eu sabia que um dia eu iria querer ser um exemplo, mas eu não imaginei que seria nessa eleição agora. E assim, os comentários que eu tenho ouvido, né, dos jovens, das mulheres, tem me engrandecido como ser humano, sabe, me deixando cada vez mais confiante. E eu sei que eu posso plantar uma sementinha realmente e poder ser exemplo, né, futuramente. E talvez agora também influenciando pessoas também da minha idade, né, pra se lançarem na política, porque é o nosso lugar. Se eu olhar para a Câmara de Vereadores de São Miguel das Matas, mesmo estando longe, mas já esteve em algumas sessões aqui em São Miguel das Matas, e mesmo também, como disse, estando ao longo da tua vida, estudando fora, morando fora, mas acompanha também, seja pelas redes sociais, seja por ouvir as pessoas, o que é que você pensa, o que é que você concebe, qual é a avaliação que você faz do Parlamento Municipal aqui em São Miguel das Matas? Minha avaliação, na verdade, é que a gente tem que, de modo geral, afastar um pouco essa política de, como exemplo, de ser síndico de bairro. Porque a gente sabe que às vezes, a gente sabe que assim, é um vereador eleito por uma região e ele trabalha apenas naquela região. Ou por uma bandeira, né? Ou por uma bandeira. Então a gente tem que um pouco se afastar dessa política partidarista e entrar na política realmente do lado social. Então, pra mim, essa é a minha crítica. Que um abrace, né, na verdade, as ideias do outro, porque a gente sabe que às vezes um vereador não consegue trazer o projeto que ele quer, porque é barrado pelos próprios colegas, né? Então, assim, essa é a minha crítica. Eu acho que a gente tem que parar de defender o partidarismo e trabalhar em prol do povo, de fato. Quando um colega lançar um projeto, realmente ter uma avaliação, né? Sem um olhar político, sem um olhar partidário, uma avaliação concreta, voltada para o lado social, para poder avaliar aquele projeto e, né, trazer. Porque eu vi vários projetos que poderiam estar aqui em São Miguel hoje, que foram barrados, né, na hora da votação. Independente de quem propõe o projeto, ele é avaliado por uma comissão. Verdade. Né? As comissões específicas que existem nos parlamentos e todos ganham a sociedade. Verdade. Esse é o olhar que precisa acontecer, essa é a reflexão que precisa acontecer para com a sociedade. E vocês que são jovens, não só cronologicamente, mas na concepção também precisam fomentar e ampliar um pouco essa discussão. Fique à vontade para falar de outros projetos, falar de outros olhares que você tem de fora para dentro com relação à Câmara de Vereadores. Tem um estudo que foi feito por uma revista americana, Science, que comprova que os países que têm mulher no parlamento, tem mulher lá no Congresso, tem o lado, né, da educação, o lado das políticas sociais para crianças e mulheres mais desenvolvidos. E também que os países que têm mulheres, né, no comando de frente, na linha de frente, no executivo, justamente, as meninas e as mulheres têm mais a sua direcionamento para o lado intelectual, para o lado de pesquisa, de estudo, e tem se afastado um pouco mais da atividade doméstica. Então os países estão tendo uma evolução quando as mulheres estão na linha de frente. Então a gente começa, né, de baixo para um dia chegar em cima. Então, assim, eu creio que tanto lá aqui no âmbito municipal, né, vereadores, futuramente, quem sabe, um deputado maior, a gente precisa ter mulheres no comando de frente, porque está sendo comprovado cientificamente que o desenvolvimento do país está melhorando quando mulheres estão ocupando linha de frente. Marleide Mata, candidata super preparada, dizendo aqui, contamos com você. Giovana Obrigada. Chegou para assistir, Ana Clara Ferreira também, a Clarinha chegando para assistir. A Tânia deixando mais uns parabéns aqui. O Matheus, sobrenome aqui, me permita, Matheus, mas eu não vou conseguir. Pronto. Aí, resolvido já, tá ok. Parabéns pela coragem, Mariana. Enfim, parabéns aqui. Márcio Sepúlveda mais uma vez. Pessoal, são muitos recados. Ela vai responder depois. Obrigada. A cada um, vai curtir cada um depois em casa. Afinal de contas, essa entrevista fica gravada também. Ela está disponível também, estará disponível também no YouTube, também o link lá no Instagram.
esse tipo de reflexão precisa ser ampliado, né, Mariana? Eu digo sempre o seguinte, na qualidade de educador, não só por formação, mas na essência, porque o educador vai para além, o comunicador também precisa ser um educador, e nós temos essa função também em São Miguel das Matas ao longo de 17 anos, uma cidade pequena, eu digo muito pequenininha, mas estamos sobrevivendo, graças a Deus, e desejamos continuar sobrevivendo, ampliando essas discussões. A tua formação agora te ajuda nessa proposta de se colocar enquanto candidata a vereadora? Com certeza. A formação que eu estou tendo, a formação, na verdade, como eu falei, meu sonho é que fosse a formação social. Eu sabia que ia trabalhar para o povo de alguma forma. Ou eu seria professora, ou eu seria médica um dia, ou advogada. E aí, depois dos meus 13 anos, eu falei, não, que o meu senso de justiça realmente me jogou para o direito. E eu descobri que o direito é o meu lugar. Então, assim... Contrária à profissão do teu pai e da tua mãe. Verdade. Eu digo contrária não no sentido negativo da palavra, né? É o oposto, na verdade, Sim. né? E, assim, hoje eu sei que o meu lugar de fala é onde o povo tá. Eu sei que eu, justamente esse ano, me descobri ainda mais dentro da política. Eu sempre estive, né, nos bastidores, estudando, sempre acompanhei minha mãe em todos os eventos do PT. Desde pequenininha eu acompanhei minha mãe em todos os eventos do PT. Uma coisa que eu percebi é que a maioria realmente eram homens. Tinha ela, tinha a Dona Brotas, Dona Delina, que sempre fizeram parte, mas a maioria eram homens, né? E minha mãe desde... Santo Antônio de Jesus também, não é? Verdade, a gente sabe disso. Voltando um pouquinho aí pra Hilton, lá em Santo Antônio de Jesus. A gente sabe que a maioria são homens. E aí quando eu vi a garra de minha mãe, desde nova, né? Professor Sangue Pedro. fervendo por política. Minha mãe ia pra Salvador para os eventos do PT e carro quebrava na estrada e ficava lá, me ligava, Mariana, tu ia Amélia Rodrigues com meu carro quebrado, que agora nunca ganhou um centavo por isso, nunca Deus sabe, nunca ganhou um centavo por isso, mas sempre deu sangue pela política. Então assim, eu não tive como fugir disso, porque minha mãe sempre o sangue ferveu por política, né? E eu tô nesse caminho. Silvio Cardoso chegou para te parabenizar, Um abraço, Maria Lia Silvio. também chegando para assistir Um aqui, abraço. te parabenizar, a Rebeca também aqui ligadinha, Cláudia Silva chegou. À tua disposição, para que a gente possa já nos encaminhando aí para os finais, fique à vontade, afinal de contas o tempo necessário aqui é o tempo que vocês precisam, a gente não tem um tempo estipulado, já estamos chegando a quase 30 minutos de bate-papo, Tá certo. o tempo aqui é o seu tempo. Vou ficar à vontade só para falar Fique uma coisa tranquila. mais do lado pessoal. Como eu já falei no início da entrevista, mas para que chegaram depois, eu vim para São Miguel com 9 anos, me descobri em São Miguel, precisei ir para fora para estudar e estou de volta à terra. Então a gente sabe que quando a gente precisa, né, de uma formação, a gente tem que ir para fora, não tem jeito. Então eu precisei passar pela parte, né, do pré-vestibular, porque a gente sabe que todo estudante passa, né? Passa pelo pré-vestibular para que chegasse onde eu queria chegar. E hoje, né, ao contrário do que a maioria faz, que busca conhecimento fora e vai executar, né, o que aprende fora, eu quis voltar para minha raiz. Então, se Deus me permitir, vocês podem ter certeza que tudo que eu puder fazer por São Miguel, eu vou fazer. Principalmente, como vocês sabem, meu trabalho é voltado para mulheres, mas para todas as minorias. Então, meu trabalho é social, a minha função é trabalhar pelo povo, tanto futuramente como advogada, né? Breve, com fé em Deus, eu vou me formar, tanto lá no jurídico, mas também no legislativo. E por que não, né? Unir as duas funções e poder ir em prol de um bem comum, né? Em prol de um bem coletivo. Então, eu peço para todos que conheçam mais a minha história. Eu estou disponível tanto no Instagram, no Facebook. Podem falar comigo, podem conversar comigo. Se quiserem meu número, a gente conversa pessoalmente para apresentar minhas propostas melhores para todo mundo. E podem ter certeza, se vocês me colocarem na Câmara de Vereadores, eu vou honrar o voto de cada um. Porque a minha função é trabalhar pelo povo. Esse é o meu sonho. Como eu falei desde o início, eu não sabia que eu iria trabalhar dessa forma dentro da política. Eu sabia que de alguma forma ia ajudar as pessoas. Então, esse ano, né, quando me surgiu a oportunidade, eu cheguei bem depois da convenção, um pouquinho depois da convenção. Tanto que não estava na convenção, né, não me apresentei, porque não me imaginava até aquele momento que esse ano eu iria. Mas como tudo na minha vida, eu coloco primeiramente na mão de Deus e peço para que Ele me direcione, veio o convite. E quando o convite veio, eu iria recusar na mesma hora. Eu falei, não, esse ano não, eu ia recusar. Mas justamente o convite veio porque faltavam mulheres para preencher a agenda. Então precisava de uma mulher que representasse. Eu falei, não, já que é isso, e meu trabalho é com mulheres, seria hipocrisia. Eu trabalhar com mulheres, né? Meu trabalho é voltado para mulheres e me negar se não precisava de uma mulher. Então, eu, na verdade, quero agradecer também pela oportunidade. Agradecer a Teté, a Virgínia, que são pessoas, com certeza, eu venho me inspirando, né? Teté desde sempre, e Virgínia como secretária de Educação. Eu vim esperando um trabalho dela, todo mundo sabe que ela fez um trabalho maravilhoso como secretária de Educação aqui. Então, assim, são pessoas que têm competência para estar lá.
Então, quero agradecer aos dois pelo convite de hoje estar, né, compondo a coligação do 13. E, como todos sabem, eu sempre fui petista. Tenho 4 anos de filiação ao PT, né? Sou petista, sou militante no PT. E, para mim, é uma honra estar hoje compondo a coligação do PT, ao lado de Teté e Virginia e os demais colegas. Quero agradecer, né, pela oportunidade. Deixa seu de estar número, aqui. por favor. Meu número é 13133. Vai estar no Facebook também, no Instagram. É um número fácil de lembrar. 13133. Não tem como esquecer. Chega lá, 13133, Mariana. Pode ter certeza que eu vou honrar com o voto de vocês. A minha vontade, é o meu sonho. Vocês não vão se decepcionar. Pode ter certeza disso. Tá certo, então. O bate-papo foi com Mariana Lacerda, candidata a vereadora aqui pelo PT, o Partido dos Trabalhadores em São Miguel das Matas. Chegou aqui para assistir, para te cumprimentar, dentre tantas outras pessoas. A Karine Silva. Um beijo. Josete Oliveira também. Bom Larissa dia. Mata. E pessoal assistindo aí, muita gente Muito acompanhando. obrigada, Arthur gente. Garcia também chegou agora há pouco, está em Laje. Arthur Um abraço, Garcia já Arthur. esteve secretário de saúde aqui de São Miguel das Matas. Mais uma vez, obrigado. Eu estou à Muito disposição. O obrigada, microfone sempre à disposição aqui, tá bom então? Realmente, muito obrigada. Seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e, é claro, o coração onde for preciso. Magna- Semana que vem, outras entrevistas também, por favor. Quero só agradecer algumas pessoas que estão me ajudando, né? Quando minha mãe falou, na verdade, para essas pessoas, ela falaram, não, vou vestir, né, a camisa de fato, vou me ajudar. Letícia, da Sucupira, Letícia Souza, é uma pessoa É que filha tá me de Val? ajudando muito, a filha de Lolo. A filha de É a Lulu, filha de Lolo de e Val, Dorinha. de Valnice. né? Um beijo a Letícia, muito obrigada. A Rony, Ah, de Dorinha, de Lolo. Val é outra. A Rony Alice, que na verdade o Rony foi meu colega na época de escola, ele era uma série a mais que eu, mas a gente estudava lá no ACM. E Rony vestiu mesmo a camisa na minha campanha, tá me ajudando, tá cortando trecho comigo por essas zonas rurais, assim, só Deus poder agradecer ele com o tempo, porque eu mesmo não tenho capacidade Você de tá falando e olhando pra ele ali, ele né? tá ali, muito obrigada, Deus te abençoe. Zé Domingos, tá me ajudando muito também, é uma pessoa assim incrível, que eu só tenho que agradecer pela vida dele, pelo que ele tá fazendo por mim, me ajudando muito. A minha mãe, antes de tudo, que tá falando que ela é minha assessora, na brincadeira. Tá fazendo de tudo por mim e aos demais, só minha gratidão. Tá bom então. É isso aí. Como sempre, né? Aqui com os pés no chão e o coração onde for preciso. Abraço, até a próxima com a graça de Deus. Continue nos acompanhando.